Eu não tenho o modelo da boa sociedade. Pode procurar na minha obra inteira. Foi lá onde eu descobri, né, descrevi uma boa sociedade. E examinei, às vezes, o conceito de boa sociedade. Eu sei que esse conceito é problemático. Por exemplo, o conceito de sociedade justa. Eu não acredito que uma sociedade possa ser justa. Nem injusta, aliás. Se você vai dizer, sei lá, a sociedade soviética era injusta. Se você dizer que era injusta, então todo mundo ali é injusto. É culpado de injustiça, pô. Os caras que o governo mandava pro Gulag, o matava, também fazem parte da injustiça. Então, a sociedade como tal não pode ser injusta. Uma parte dela pode ser. Você tem um grupo injusto, pessoas injustas, ações injustas. Mas se uma sociedade é justa ou injusta, é o fim da picada. Também você diz, mas a sociedade ocidental é mais justa do que a soviética. Você tem certeza? Você imagina assim, o número de pessoas de caráter correto, justo, caridoso e maravilhoso que a injustiça criou. O sofrimento. Eu vi na Romênia, na Polônia. Você conversa com uma pessoa daquela, você vê que são pessoas que têm profunda consciência do sofrimento humano. Todas elas têm. Nunca são indiferentes ao sofrimento. Acho que no Brasil o pessoal nem liga, porque não sofreu o suficiente. Então, a sociedade injusta criou pessoas mais justas, e a sociedade justa, dita justa, cria pessoas injustas. Nos primeiros meses que eu estive aqui, tem uma senhora professora daqui, professora da Leila, que disse, essa sociedade aqui dá moleza demais para as pessoas. Eu achei que ela estava sendo injusta, mas hoje eu vejo que ela tinha razão. Porque começa a afagar a vaidade dos jovens que não trabalham, que vivem de seus pais, ou vivem de ajuda dos outros, e eles acham que são os senhores do mundo, os mestres, e saem quebrando coisas, tocando fogo, matando gente, e acham que estão praticando a justiça. Para o que é isso? Eles foram paparicados demais, foram corrompidos pela justiça. Então, o conceito de sociedade justa e sociedade injusta não faz o menor sentido. Isso é coisa usada por pessoas que usam as palavras como expressão de sentimentos que elas têm, e não de coisas reais. Quando você fala sociedade justa, você está querendo dizer uma sociedade que você gosta, e da outra você não gosta. Mas a expressão não tem mais sentido do que isto. Ela não resiste à análise filosófica. A filosofia existe em grande parte para examinar os conceitos e ver se eles expressam alguma coisa da experiência real ou apenas um sentimento que o indivíduo, ao qual o indivíduo, por vaidade, atribui uma existência externa. Então, evidentemente, a primeira ideia que eu adotei na minha vida foi a religião católica, na qual eu fui educado, e que jamais eu problematizei, mesmo porque eu acho que o cristianismo é uma coisa e doutrina cristã é outra. Não é isso? O que nós conhecemos do Evangelho são, sobretudo, as ações e palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas de palavras dele, se você somar tudo, não dá 20 páginas. Não é isso? Não basta para montar uma doutrina. Então, o que o pessoal fez ao longo do tempo? Foi tirando dessas 20 palavras e da narrativa consequências e organizando essas consequências de modo sistemático e hierárquico. Então tem aqui os princípios gerais do cristianismo, e aqui as outras consequências que vão descendo até os mínimos detalhes. Eu, por exemplo, tenho o livro que eu li na juventude, do François Varillon, Elementos de Doutrina Cristã. Me fez muito bem quando eu li, mas eu nunca confundi a doutrina cristã exposta pelo François Varillon com o ensinamento do próprio Cristo, porque o Cristo nunca ensinou dessa maneira. Ele ensinava através, sobretudo, de seus atos e de seus exemplos. E exemplificava, por exemplo, como ele fez no Monte Tabor, onde ele se transfigura. E como é que o François Varillon ia se transfigurar para mostrar para as pessoas? Não dá para ele fazer isso. Só o próprio Jesus pode fazer. Então, eu nunca tive certeza de que as minhas ideias eram católicas. Também nunca me preocupei com isso. Eu sei que eu amava a igreja, aquilo tudo que eu ouvia lá, me parecia a própria verdade. Tá certo? Por exemplo,
tinha teatrinho na escola que representava episódios do Evangelho. Eu tinha certeza que eu estava vendo coisas que tinham realmente acontecido. Mas, então, você vê, ao longo das épocas, o catolicismo se manifestou não apenas através do ensino e da doutrina que foi sendo desenvolvida ao longo do tempo e ainda está sendo desenvolvida até hoje, mas também através de atos, de ações, os milagres. Por exemplo, os corpos incorruptos dos santos, que é uma coisa que só acontece no catolicismo, não acontece mais parte alguma. Quer dizer, pessoas que morreram há 1000 anos e o corpo está intacto. Né? Às vezes não totalmente intacto, mas muito mais intacto do que deveria estar. Não é certo? Mas um ser humano comum não pode, por exemplo, ficar, sei lá, 40 anos dentro do túmulo e não se decompor. Não existe isso. Mas nos santos católicos existem. Tá certo? Isso existe. Então, se parasse de acontecer milagres, nós conheceríamos o catolicismo apenas através da sua doutrina. Tá certo? E seria difícil para as pessoas acreditarem numa doutrina como elas acreditam em fatos acontecidos. Uma coisa é o que você lê, outra coisa é o que você viu. E outra coisa é o que contam para você, que não que pensaram, mas que viram. Não é isso? Então, para mim isso tudo então, não era problema. Tá certo? É verdade que depois de um certo tempo eu perdi interesse na Igreja Católica. Isso não quer dizer que eu rompi com ela. Mas eu perdi porque depois do Concílio Vaticano II ela ficou muito chata, meu Deus do céu. Era muita conversa mole. Né? Por exemplo, eles não falavam mais dos milagres, não acontecia mais milagres. Né? Era tudo assim, a noção que eles tinham da bondade era a noção que você podia encontrar em qualquer propaganda do PT ou do Partido Comunista, é a mesma coisa. Né? Eu digo nem que sempre estivessem errados, não, mas aquilo eram só ideias. Não era a realidade da vida cristã. Né? Então virou um cristianismo de ideias. E quando acontece isso, evidentemente, o nível das ideias vai baixando. Se você vê os primeiros caras que inspiraram o Concílio Vaticano II, ainda tem grandes gênios, grandes pensadores ali dentro. Né? O Claude Tresmontant, excelente teólogo, a gente não concorda com tudo, mas não se pode duvidar, mas meu Deus, depois vai aparecendo os Leonardo Boff, os Frei Beto, e depois vê o seu padre não sei o que, padre Zezinho, Joaquinzinho, Manezinho. Peraí. Como dizia um amigo meu, né, gozação não, peraí. Né?